Hoje o nosso convidado é Garcia Pereira, candidato ao MRPP. Muito bom dia. Bom dia. Começamos precisamente por um caso que faz faz com que a Ordem dos Médicos lance agora uma proposta para modificar as juntas médicas, que é o caso do professor que foi obrigado a trabalhar com cancro na traqueia. Exato, e essa foi uma das notícias, aliás, porque é recorrente, no 24 Horas, no Correio da Manhã, no tínhamos o Jornal caso da Notícias. professora com leucemia. Exatamente, também. E do próprio Notícias da Manhã, porque este é um problema que é preciso ver que tem uma extensão muito maior do que aquela que à primeira vista se pensou que tinha. Eu próprio tenho conhecimento direto de mais de uma dezena de casos de cidadãos que, estando completamente incapacitados para trabalhar, foram por juntas médicas, que de juntas e de médicas só têm o nome, considerados aptos para o trabalho, em circunstâncias tão dramáticas como estas que agora se conheceram, o da professora leucémica e deste professor com cancro na laringe. Mas também casos de pessoas que são reformadas ou aposentadas, com doenças oncológicas, o que nos termos da lei dá direito a uma pensão mais elevada, e que essas juntas médicas estão, apesar de tudo, a aposentar ou a reformar as pessoas, mas dizendo que não é a doença oncológica a determinante da incapacidade para que as pessoas fiquem com uma pensão mais curta. Ora, é evidente que a médicos e as juntas médicas não compete poupar milhões ao Estado, compete verificar se o cidadão está em condições de saúde de poder continuar a trabalhar ou não, em termos definitivos. Mas, de facto, o grau de insensibilidade que se atingiu na nossa sociedade e a roda livre em que estas juntas médicas andam a Era isso que eu ia dizer, as funcionar. juntas médicas são compostas por pessoas que devem ter alguma sensibilidade. Pois, mas não têm nem formação, algumas delas são inclusivamente constituídas por pessoas que, em bom rigor, não deviam lá estar, porque estão em tempo inteiro noutras instituições e em acumulação com horários, saem do Hospital X ou do Hospital Y para fazer juntas médicas, e as juntas médicas é preciso dizer que, na maior parte dos casos, significam o cidadão chegar lá, em alguns casos nem entra para dentro da sala da junta médica e, noutros casos, entra e sai 15 segundos depois. E, por outro lado, há uma filosofia de maltratamento, de tratamento vexatório e humilhante, de desconfiança sistemática em relação ao cidadão, como se ele fosse um fraudulento por natureza. Quer dizer, é o princípio da presunção da fraude. O senhor, em princípio, está aqui para enganar, agora prove lá que não. Ora, isto é absolutamente intolerável e há muito tempo que era a Ordem dos Médicos. Felizmente agora acordou para o problema e irá tomar medidas, e ainda bem. Quer o próprio Ministério do Trabalho e Segurança Social, eu próprio já tive oportunidade e necessidade de participar ao Sr. Ministro casos inefáveis deste tipo. Eu refiro apenas de um cidadão doente, com uma doença bipolar aguda, com uma história clínica de 7 internamentos, um dos quais compulsivo, o que significou que ele teve de ser internado à força, ajudante de farmácia, portanto, lidando com medicamentos, cujos médicos que o acompanham dizem que, obviamente, aquela pessoa não está em condições de poder exercer a sua atividade e se o fizer, está a pôr em risco não apenas a vida dele, como de terceiros, e, no entanto, vai a uma destas juntas médicas e é declarado plenamente capaz para o trabalho. E o resultado disto é depois um outro drama. É que, se nós estamos a falar de uma incapacidade, por enquanto, temporária, esta pessoa, se o seu médico assistente, o seu médico de família, considera que ela não está em condições, volta a justificar-lhe a ausência, mas ela perdeu o direito ao subsídio de doença. E, portanto, a pessoa fica, para além da situação de doença, sem nenhum meio de subsistência. E isto depois é definido. Eu conheço também uma situação em que o presidente da Junta Médica se arroou dizer a uma senhora, aliás, com idade para ser mãe dele, numa situação destas em que a declarou apta para o trabalho, e a senhora disse, mas a minha médica diz que eu não tenho condições nenhumas para voltar a trabalhar e que se me declaram apta, ela justificará novamente a minha ausência, a minha baixa. E o médico volta-se para esta senhora e diz, bom, mas então acabaram-se-lhe os carcanhóis. Quer dizer, quando nós chegámos aqui, eu tinha dito e tinha repetido, às vezes acha-se que o Garcia Pereira exagera nas coisas e que tem um estilo um pouco bombástico, mas eu vinha a dizer que ou as entidades públicas tomam medidas a sério sobre esta matéria, ou nós iríamos discutir, como infelizmente sucede muitas vezes na nossa sociedade, com base numa desgraça. Isto é, um cidadão, uma cidadã destas, desesperado com a forma como é tratado, ou um familiar dele, tira uma atitude mais violenta para com um médico destes. Então as pessoas iriam discutir o que é que faz um cidadão médio, normalíssimo, pacífico, perder a cabeça a um ponto destes. Perder a cabeça a um ponto destes é ser tratado como uma coisa ou como um animal e não como uma pessoa. Estes dois casos já nos bastam e já nos dão que pensar. Espero que não existam casos ainda mais graves. Passamos então ao próximo destaque, os principais candidatos, destaque da visão.
Bom, aí o que me pareceu importante salientar é que, uma vez mais, a visão se faz eco de uma prática que tem sido habitual neste período, que é apenas a de dar a conhecer aos cidadãos lisboetas, que vão ter no dia 15 de julho de fazer uma escolha, apenas 7 dos candidatos. Esse é um critério que é um critério absolutamente ilegal e inconstitucional, além de antidemocrático, e que visa eternizar no poder precisamente aqueles que são os principais responsáveis pela situação de calamidade a que chegou a nossa sociedade. Quando nós normalmente falamos da democracia, dizemos que a democracia é o regime das alternativas, em que há sempre a alternativa. Ora, precisamente o que está a suceder hoje, e lá vem as páginas 40, o índice está errado, eu verifiquei. Eu estava a tentar aqui encontrar. O índice está de facto errado, eu também me deparei com essa dificuldade. Da página 40 e diante, lá vem os 5 mais 2 candidatos, quando há 12 candidatos. Eu acho que isto é um empobrecimento da democracia, é uma tentativa dos candidatos, que são precisamente os responsáveis pela situação da Câmara, de se eternizarem do poder, e é também uma forma de impedir que os cidadãos lisboetas tenham conhecimento de outros projetos, de outras ideias que são absolutamente essenciais para fazer com que Lisboa volte a ser uma grande capital europeia, de progresso, de cultura e de bem-estar, de que o país necessita e, forçoso é dizê-lo também, nesta época de globalização, a própria Europa também precisa. E, portanto, era pela negativa aqui, digamos, desta prática dita jornalística, que eu considero completamente discriminatória.